Bom, bom dia a todos. Eu agradeço muito ao convite por estar aqui apresentando essa palestra hoje. É uma honra, entre tantos nomes, terem escolhido o meu. Eu vou falar hoje sobre materiais para eletroquímica e fotoeletroquímica, né? Para o uso da produção de hidrogênio, então, conversão da água. E como eu vou falar da água, primeiro eu vou falar uma coisa, talvez, que muita gente, segundo os nossos políticos, nós não sabemos, é a molécula de água. Molécula de água é H2O. Eu acho que eu tenho certeza que todos nós sabemos. Eu não vou ter tempo para ensinar quanto é 7 vezes 8 hoje, mas a molécula de água, eu tenho certeza que todos nós sabemos, né? Então, o que eu vou apresentar hoje, o que nós temos? Se nós pensarmos em século XVIII, XIX, até começo do século XX, o que nós tínhamos aqui? As tecnologias avançavam muito lentamente, né? Vocês veem aqui a primeira pilha que nós temos de volta. Aqui. Depois o telefone. E aqui a preocupação, no começo do século XX, década 1910, mais ou menos, foi feita uma conferência que a maior preocupação que tinha é que as pilhas de esterco iam chegar ao primeiro andar dos edifícios em Londres e Nova York e seria impossível sair de casa. Então, as tecnologias avançavam muito lentamente. Hoje, no século XXI, elas avançam extremamente rápido, né? Vão modificando extremamente rápido. E, com isso, há necessidade de desenvolvimento de novos materiais para poder suprir essa demanda. Só que esses novos materiais eles têm que ter uma série de características quanto à sustentabilidade, né? Então, tanto social, humana, meio ambiente, tudo isso tem que se preocupar ao propor um novo material hoje, tá certo? E dentro desses novos materiais, uma das necessidades maiores é em relação à energia, a produção de energia e energias renováveis. E uma das formas da produção de energia renovável é através da produção de hidrogênio, que é um combustível considerado limpo, usado nas células combustíveis e num monte de outras reações. Então, o que eu vou falar hoje é um pouquinho sobre a produção de hidrogênio a partir da molécula de água, que é o H2O, e na sua quebra dessa molécula de água se produz hidrogênio gasoso e oxigênio. Esse hidrogênio é produzido com um material semicondutor no fotocatodo, por fotoeletrólise, ou no catodo usando metais e óxidos por eletrólise. O oxigênio vai ser produzido num fotoanodo com um semicondutor tipo N, ou usando um material eletrocatalítico, como um metal ou óxido no anodo. Bem, que tipo de materiais eu posso utilizar? Como escolher esses materiais? Os semicondutores que eu posso escolher são vários, distintos. Se eu quero, para usar como fotoanodo, a banda de valência deve estar abaixo do potencial da reação de evolução de oxigênio. E se eu quero usar como fotocatodo, esse alinhamento da banda de condução tem que estar acima desse potencial, em termos de potencial mais negativo. E eu tenho materiais que podem ser utilizados, tanto como fotoanodo como fotocatodo. Em eletrocatálise, o melhor material é a platina, mas devido ao custo, se utilizam outros materiais, como óxidos e outros metais, como cobre, níquel, molibdênio e ferro. Para a eletrólise, na produção de oxigênio, eu posso usar óxidos como o anodo nessas células. Como eu avalio esses materiais? A corrente é o indicativo da eficiência do material. E, normalmente, para aumentar a corrente, eu vou fazer com que esses materiais, principalmente os semicondutores, eu possa fazer uma série de modificações na sua morfologia, composição, para melhorar o desempenho desses materiais. Eu posso mexer na arquitetura desses materiais,
aumentando a área, então fazer nanotubos, bastões, material particulado. Eu posso dopar esses semicondutores criando bandas intermediárias, de tal maneira a diminuir o band gap e aí aumentar a eficiência da separação das cargas, com buracos. Eu posso usar heteroestruturas onde eu tenho um desenho das bandas de energias aqui, de tal maneira que facilite a separação das cargas após a fotoexcitação. Então, ele funciona como uma cascata, e esse material, como fotoanodo, então os elétrons vão circular para sistemas externos e vai vir aqui fazer a redução do próton, gerando hidrogênio no contraeletrodo, e aqui vai ocorrer a oxidação da água. Além disso, em cima dessas heteroestruturas, eu posso pôr um cocatalisador para a reação e assim aumentar a velocidade da transferência de carga. Dentro desses materiais que eu já trabalhei, eu vou apresentar alguns fotoanodos. E o primeiro fotoanodo que nós começamos a trabalhar foi em 2014, depois que eu voltei do meu estágio na Inglaterra, onde nós começamos a usar o vanadato de bismuto para fazer esse fotoanodo. Por que o vanadato de bismuto? O vanadato de bismuto é um semicondutor do tipo N, ele pode ser utilizado como fotoanodo em célula fotoeletroquímica para water split, tem um band gap que está dentro da região do visível, e ele é apropriado para a evolução de oxigênio, é barato, não tóxico e abundante. É facilmente obtido na sua forma monoclínica, cristalizado, na forma cristalina, em que pode ser utilizado, então, nesse sistema. A ideia aqui foi uma síntese modificada do que tinha na literatura, que normalmente usava ácido nítrico. Então, se usou PEG, que era um solvente considerado um solvente verde, com um método de deposição bem simples, que era um método Rolon. Foi obtido material monoclínico, bastante cristalino, e com uma fotocorrente aqui da ordem de 200 microampere por centímetro quadrado. Essa fotocorrente era baixa, então nós começamos a fazer as modificações. Nas modificações, foi utilizado o óxido de tungstênio e o vanadato de bismuto como uma heteroestrutura. Esse material, então, fez primeira deposição do óxido de tungstênio, né, por spray, depois a eletrodeposição do bismuto, conversão do bismuto em vanadato de bismuto, e, em alguns casos, depois ela ainda pode ser colocado um cocatalisador, como o fosfato de cobalto. Nesse caso, nós tínhamos uma estrutura desse tipo, com várias camadas, então, né, sobre o FTO, onde eu tinha, então, o óxido de tungstênio, o vanadato de bismuto, e em cima o cocatalisador, que era o fosfato de cobalto. Com diferentes espessuras aqui desse material, em termos de 240 a 460 nanômetros. E o que nós observamos foi essa fotocorrente aqui. Então, o que nós tínhamos aqui a perto de 200 microampere por centímetro quadrado, nós aumentamos a fotocorrente em 10 vezes, só fazendo essa heteroestrutura, que era adequado em termos do diagrama de energia para que houvesse essa separação de cargas. Então, isso mostra que a modificação ou a junção de materiais auxiliam muito esse processo de fotocatálise. Então, nós temos aqui, com diferentes espessuras da camada de vanadato de bismuto, um aumento da fotocorrente, e a melhor resposta foi por colocando uma camada de vanadato de bismuto. Então, aqui, comparando agora, se com a heteroestrutura já tinha um aumento tão significativo em 10 vezes na fotocorrente, vamos colocar o cocatalisador. Então, foi feito fosfato de cobalto, e nossa surpresa foi que a fotocorrente, ao invés de aumentar, diminuiu. Entretanto, aqui no potencial reversível da água, né, em pH 7, entretanto, se nós olharmos num potencial mais baixo, eu tenho que, com o cocatalisador, havia um aumento bastante significativo da corrente. Então, nós chegamos à conclusão que era provável que a espessura desse cocatalisador estava muito
alta, impedindo, então, que houvesse a excitação no vanadato de bismuto, né? Então, a ideia foi, então, diminuir essa espessura. Aqui ainda não está o resultado, porque foi conseguido essa semana. Nós realmente diminuímos a espessura do cocatalisador e aí tivemos um aumento na fotocorrente, que não foi muito significativo em relação ao vanadato de bismuto, foi da mesma ordem, mas a vantagem é que ele tinha um valor de potencial onde se iniciava a fotocorrente muito mais baixo. Isso significa que eu preciso de menos energia para iniciar o processo. Um outro fotocatodo foi o seleneto de antimônio, né, que nós obtemos por eletrodeposição. Nós trabalhamos no grupo há 3, 4 anos com esse material, e aí, nesse material aqui, por eletrodeposição, eu consigo uma única fase, um material puro, por um sistema bastante simples, que é a eletrodeposição, barato, que eu posso usar diferentes substratos. E, ao fazer essa deposição, esse material é do tipo P, ele funciona como um fotocatodo, e nós sabemos que o sulfeto de molibdênio é um excelente catalisador, né, para a reação de redução da água e produção de hidrogênio. Então, nós pegamos esse fotocatodo, né, esse semicondutor, e fizemos a modificação com o cocatalisador, que era o sulfeto de molibdênio. O sulfeto de molibdênio também foi obtido por eletrodeposição. Então, nesses dois casos, eu estou usando uma técnica eletroquímica bastante simples, que permite eu utilizar materiais como substrato de diferente natureza. Pode ser um semicondutor, pode ser um metal, pode ser um polímero em que eu tenha a deposição de um condutor, pode ser um material flexível, e assim por diante. Isso facilita que eu tenha células, as fotoeletroquímicas, com diferentes designs. Então, após a deposição desse sulfeto de molibdênio, nós observamos aqui, numa difração de raio-x, que nós conseguimos a fase de seleneto de antimônio desejada. E depois, o sulfeto de molibdênio, ele é amorfo, a deposição, ele não aparece na difração, mas no XPS nós verificamos que foi formado o sulfeto de molibdênio numa mistura de molibdênio 4, molibdênio 6, que é a estrutura desejada para a eletrocatálise e produção de hidrogênio. É a forma mais catalítica que se tem para esse material. Então, nós conseguimos observar. O que nós vimos nesse material, essa é a fotocorrente para redução do próton em formação de hidrogênio em meio ácido. Quando eu tenho apenas o seleneto de antimônio, a corrente aqui está em torno de 150 microamperes por centímetro quadrado. Quando eu deposito o seleneto de antimônio em cima do seleneto de molibdênio, sulfeto de molibdênio em cima desse material, a fotocorrente vai para 1,3 miliamperes. Então, vai para cerca de 1.300 miliamperes. Então, também tem um aumento em 10 vezes. Então, aí, novamente, nós temos qual é a função do cocatalisador nesse processo. Quando aqui eu fui aumentando a espessura da camada de sulfeto de molibdênio, a fotocorrente foi diminuindo, né? Eu tenho uma diminuição na fotocorrente, entretanto, há um aumento na corrente faradaica do sistema. Isso por quê? Porque o sulfeto de molibdênio, na verdade, ele funciona muito bem para eletrólise, então eu tenho, ao invés de funcionar o material como fotoeletroquímico, mas sim como catalisador a partir de uma determinada espessura. Então, existe uma espessura adequada, em que ele funciona como catalisador, e uma outra espessura como ele vai funcionar como na eletrólise. Um outro sistema que nós estudamos foi também por eletrodeposição, um óxido duplo aqui, dióxido de cobalto e óxido de níquel, também por um sistema bastante simples, que é a eletrodeposição. Então, com um precursor na solução, fazia-se a deposição do óxido de cobre, depois a deposição do óxido de níquel, tratamento térmico para a conversão desse material. O que nós observamos não é uma alteração muito significativa na morfologia, com a deposição do níquel sobre o óxido de cobre,
Mas o que nós observamos aqui na foto corrente é que quando eu tenho o material em que eu tenho apenas o óxido de cobre, a foto corrente é menor. Quando eu vou colocar o óxido de níquel sobre essa superfície, há um aumento bastante significativo na foto corrente e há uma camada, novamente, uma camada de espessura adequada para esse caso, onde eu fiz a deposição aqui de 50. Com 20 milicoulomb é menor, com 100 milicoulomb também é menor. Novamente, eu tenho uma espessura adequada para isso. Agora, saindo dos fotocatodos e fotoanodos, nós vamos falar em eletrólise. Então, agora é um material eletrolítico, em que eu tenho a célula eletroquímica, que eu vou produzir diferentes catodos para a reação de redução da água e produção de hidrogênio. No caso, nós fizemos um estudo com o titânio, modificado também com o sulfeto de molibdênio, que é um ótimo catalisador. Usamos o titânio, que é um material bastante barato e abundante, que resiste aos processos de corrosão, uma vez que esse material é usado em meio ácido, essa eletrólise é feita em meio ácido. Então, um material bastante promissor em termos de que tipo de substrato eu estou utilizando. Novamente, a deposição do sulfeto de molibdênio é feita da mesma maneira, por voltametria cíclica, com essas reações em que eu tenho a conversão para sulfeto de molibdênio 4 e sulfeto de molibdênio 3, e esse material foi testado, então, numa célula eletrolítica para a produção de hidrogênio. Nós aqui temos a resposta, então, esse em meio ácido, tem uma resposta do titânio puro, uma resposta de um FTO modificado com sulfeto de molibdênio e a resposta do titânio modificado com sulfeto de molibdênio. Nós já vimos um aumento bastante significativo da corrente e um deslocamento no sobrepotencial, o que é bastante importante. E, nesse caso aqui, o que nós vemos é que as correntes agora são da ordem de 10 mA. Antes nós estávamos falando em cerca de 1, 2 mA, agora nós vamos para correntes de 10 mA. Esse outro material aqui, que é uma liga depositada sobre aço, também, então, um substrato bastante comum e barato. E, nesse caso aqui, eu já tenho correntes da ordem de 1 ampere por centímetro quadrado. Então, eu estou falando já de materiais em que eu tenho um aumento da corrente em 100 vezes. Então, é claro que em sistemas eletrolíticos, a produção de hidrogênio é bastante facilitada quando eu uso materiais catalisadores como as ligas, né, com os metais de transição ou óxidos. Aqui eu tenho os valores para os diferentes materiais que eu usei, fotoanodo, fotocatodo e o catodo, é onde a gente pode ver que, num determinado potencial comparativo aqui, eu chego numa corrente bastante significativa, cerca de 200 mA, com sobrepotencial baixo, e nesses valores aqui, houve um aumento aqui de 10 vezes na corrente. Esses valores são competitivos com o que se tem na literatura, para a maioria dos materiais, e com as técnicas. A grande vantagem do nosso trabalho são as técnicas em que se obtém esses fotoanodos, esse fotocatodo, que é simplesmente a eletrodeposição, na maioria das vezes, e que permite uma série de modificações enquanto a substrato a ser utilizado e outras formas e morfologias, fases cristalinas a ser obtidas. Como último ponto, não é mais a eletrólise da água, mas é um trabalho que nós desenvolvemos, que é também a redução do CO2, que é bastante importante em termos de parte ambiental, em que eu vou fazer a conversão. CO2 é um gás de efeito estufa, né? Então, a conversão do CO2 num combustível, novamente pensando na parte de energia. Eu posso converter o CO2 a etanol, metanol, ácido fórmico e uma série de outros compostos orgânicos de valor agregado. Aqui, nós partimos de um trabalho em que ele mostrava que uma estrutura lamelar do vanadato de bismuto poderia funcionar, apesar dele ser um semicondutor do tipo N, poderia funcionar como um semicondutor do tipo P. Então, nós fomos buscar fazer esse vanadato de bismuto na forma lamelar.
e nós usamos uma síntese por micro-ondas. A síntese nesse trabalho é feita por hidrotermal, demora de 3 a 12 horas. Nós fizemos uma síntese no micro-ondas a 140 graus por 10 minutos, obtivemos a forma lamelar e, para nossa surpresa, nós aumentamos bastante a quantidade de metanol produzido em comparação ao dado da literatura, e apareceu uma outra espécie aqui, que até o momento não foi observada na literatura por fotólise e redução do CO2, que é uma cetona. Então, eu consegui fazer ligações na estrutura de carbono e produzir acetona. Esse material não é eletroquímica, é só fotólise, única e exclusivamente a ação da luz, né? Então, esse material na forma de pó é colocado numa solução com carbonato de sódio e colocado CO2, borbulhado CO2, e apenas com a ação da luz foi produzido metanol e foi produzida acetona. Aqui são alguns trabalhos nos últimos anos que nós tivemos a respeito desses sistemas. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer aos órgãos de fomento, o Departamento de Química, ao Nanofael, que é nosso grupo, junto com o professor Ernesto e o professor Elton, ao CDMF e ao pessoal da comissão organizadora pelo convite. E aqui, a quem realmente faz o trabalho, os alunos. Obrigada.